Esse vídeo aqui é para acabar com qualquer dúvida que você ainda tenha sobre quais precedentes judiciais são vinculantes no Brasil, ou seja, quais espécies de decisões que, sendo proferidas por alguns tribunais, devem ser obrigatoriamente seguidas por todos os juízes do Brasil, ou ainda, as teses jurídicas definidas em quais precedentes devem ser obrigatoriamente aplicadas em todos os processos atuais e futuros de forma vinculante. Esse é um tema importantíssimo de teoria geral do direito, essencial não apenas para direito processual, mas para todos os ramos do direito. E, infelizmente, a maioria dos vídeos na internet sobre esse tema são confusos, enrolam e não conseguem explicar quais são os precedentes vinculantes, um por um, com clareza, nem o porquê de serem obrigatórios. Mas agora os seus problemas acabaram. Finalmente você encontrou o vídeo mais claro, objetivo e direto ao ponto que você vai assistir na vida sobre precedentes vinculantes. Eu me chamo Bruno Garcia Redondo, sou procurador aqui no Rio de Janeiro, advogado, doutor, autor de diversos livros, aprovado em 11 concursos públicos e sou professor da PUC-Rio e UFRJ. E também sou mentor de Direito e Oratória. Então, papel e caneta na mão, Constituição Federal e Código de Processo Civil do lado e vamos direto para o conteúdo. Quais precedentes e quais padrões decisórios são vinculantes no Brasil? Para responder essa pergunta, eu preciso apenas conceituar em uma frase o que é precedente, o que é padrão decisório e o que significa ser vinculante. Precedente não é sinônimo de qualquer decisão judicial. Precedente é uma decisão judicial qualificada, um pronunciamento judicial de qualquer instância que reúne algumas características essenciais. Eis o conceito de precedente. Precedente é uma decisão judicial proferida em um caso concreto, cujo núcleo, ou seja, a tese jurídica extraída da ratio decidendi, da razão de decidir, pode servir de uma norma geral e abstrata como diretriz para a resolução de casos semelhantes. Já padrão decisório é um enunciado normativo administrativo do tribunal que contém uma tese jurídica geral, abstrata e erga omnes, aplicáveis a casos futuros parecidos. Então, em outras palavras, entra no conceito de padrão decisório as súmulas dos tribunais, que não são decisões e por isso não são tecnicamente precedentes, mas são enunciados normativos que igualmente contêm teses jurídicas aplicáveis a casos futuros. E, finalmente, o que significa esse adjetivo vinculante? Precedente ou padrão decisório vinculante é aquele de observância obrigatória em todos os julgados dali em diante, ou seja, cuja tese jurídica ratio decidendi deve ser necessariamente aplicada a todos os casos presentes e futuros semelhantes, para que eles tenham a mesma solução jurídica. A contrário senso, não seguir um precedente ou padrão decisório vinculante é juridicamente errado. Apenas a título de curiosidade, o que não chega a ser vinculante é o da outra espécie, chamado de precedente ou padrão decisório meramente persuasivo. Ele é um indício de uma solução racional e socialmente adequada para um caso. É algo que não chega a ser de observância obrigatória em decisões posteriores, mas é no mínimo de observância recomendável. Ou seja, deixar de seguir um precedente persuasivo não chega a ser juridicamente errado, mas o persuasivo é uma regra geral, não obrigatória, e por ser regra geral, não segui-lo de forma válida, o juiz precisa fundamentar muito bem a sua decisão sobre a razão para não seguir o precedente persuasivo. Ou seja, o juiz tem um ônus argumentativo muito elevado para deixar de aplicar validamente um precedente persuasivo. E não aplicar, como eu mencionei, um precedente vinculante é totalmente errado. Feita essa breve explicação essencial, já vamos entrar agora direto no ponto central desse vídeo. Quais são todos os precedentes vinculantes no direito brasileiro? Mas antes de eu decifrar essa charada, eu abro um parênteses muito rápido para pedir a sua ajuda. Por favor, clique em curtir esse vídeo, em seguir o canal e habilitar as notificações. São 3 ações muito simples, mas que são muito importantes para mim e para você, para o algoritmo entender que você gosta de conteúdos como esse e assim te recomendar outros vídeos, tanto meus quanto semelhantes. E fecha parênteses e vamos responder então a pergunta de $1 milhão. Quais são todos os precedentes e padrões decisórios vinculantes do direito brasileiro, um por um, diretamente ao ponto? A resposta está no artigo 927 do CPC, caput e 5 incisos. O caput do artigo 927 do CPC diz assim: os juízes e os tribunais observarão. O legislador usou de propósito a palavra observarão no imperativo, para significar uma ordem a todos os juízes. O imperativo observarão no sentido da obrigatoriedade e vinculatividade das decisões e padrões decisórios listados ali nos 5 incisos.
Porém, o direito não é uma ciência exata, e por isso, apesar de a redação ser de uma clareza cristalina, sendo totalmente redundante aqui de propósito, observarão no imperativo, existe uma divergência doutrinária sobre quais dos 5 incisos são vinculantes. Mas não se desespere, porque eu vou te dizer claramente, assim que eu concluir o raciocínio, de todas as correntes que existem, qual é a amplamente majoritária e dominante. Então eu vou listar para você agora os 5 incisos do 927 e em seguida eu vou repeti-los dividindo pelas correntes doutrinárias. Inciso 1. Decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade. Inciso 2. As súmulas vinculantes. Inciso 3. Acórdãos proferidos em 4 ambientes. IAC, incidente de assunção de competência. IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas. IRE e RESP repetitivos, ou seja, recursos especiais extraordinários, julgados não no rito simples ou comum, porém no rito repetitivo. Inciso 4. Enunciados de súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional. E, finalmente, inciso 5. A orientação do plenário do órgão especial dos tribunais aos quais estiverem vinculados. Agora vamos identificar os 3 principais correntes e responder claramente qual é a majoritária. E é bastante simples de entender. Olha só, são 5 incisos. E para a primeira corrente, apenas o inciso 1 e 2 são vinculantes. Para a segunda corrente, os incisos 1, 2 e 3 são vinculantes. E para a terceira corrente, que eu já dou a dica que é a majoritária, também o inciso 4 e o inciso 5, ou seja, todos os 5 incisos do artigo 927 são vinculantes. Mas o principal é entender o porquê de cada um e o porquê da corrente majoritária. Primeira corrente defendida pelos professores Nelson Nery Júnior, Cássio Scarpinella Bueno e Luiz Guilherme Marinoni. Os incisos 1 e 2 são vinculantes não porque o CPC diz que são, mas porque a Constituição diz que eles são obrigatórios. Inciso 1. Decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade. ADIM, ADC, ADION e ADPF. O efeito vinculante está previsto no artigo 102, parágrafo 2º da Constituição. E o inciso 2, súmulas vinculantes do STF, a vinculatividade está no artigo 103-A da Constituição. Então, para essa primeira corrente, os outros incisos não seriam vinculantes, porque as decisões neles proferidas não estariam na Constituição como vinculantes. E essa corrente entende que haveria uma violação à separação de poderes. O judiciário ali, por exemplo, nos 3 incisos finais, estaria criando normas gerais abstratas erga omnes, papel que caberia apenas ao legislativo em uma visão mais tradicional. Segunda corrente, defendida pelos professores Tereza Rudalvin e Alexandre Câmara. Além dos incisos 1 e 2, também o inciso 3 traz precedentes vinculantes. Porque os 4 grupos de decisões mencionados no inciso 3 têm, em outros artigos do CPC além do 927, regras expressas e específicas dizendo com clareza que aquelas decisões se aplicam em todos os processos individuais e coletivos, presentes e futuros. Então, para essa segunda corrente, não basta o imperativo observarão do caput do 927. Eles só se sentem seguros de que as 4 decisões do inciso 3 são vinculantes, porque o CPC lá na frente, quando regulamenta uma por uma, traz novos artigos a mais, em reiteração, dizendo que elas são claramente vinculantes. Relembrando quais são essas 4 decisões do inciso 3 do artigo 927. Vamos lá. Primeira, decisões em IAC. A vinculação está repetida no artigo específico 947, parágrafo 3º. Segundo grupo de decisões, decisões em IRDR. Vinculação lá também, de novo, repetida no artigo 985, incisos 1 e 2, e parágrafo 1º, 3º e 4º. Decisões em RE e RESP repetitivos. Vinculação de novo lá no 1040, incisos 1, 2 e 3. Vamos agora finalmente à terceira corrente, que é a majoritária. Tanto em número de autores que a defendem, por exemplo, professores Humberto Teodoro Júnior, Cândido Rangel Dinamarco, Fred Didier Júnior, Araquém de Assis, quanto principalmente porque é o entendimento atual e reiterado do STJ, desde o julgado da Corte Especial lá de 2018, até julgados posteriores da primeira e segunda turmas, dos anos de 2021, 2023, 2025, então é o entendimento majoritário e atual do STJ. Para essa corrente predominante, todos os 5 incisos do 927 são vinculantes, devido ao caput, que usou propositalmente o observarão no imperativo. A diferença dessa corrente, então, é incluir os incisos 4 e 5. Então vamos a eles, porque eles são impactantes. Inciso 4. Súmulas do STF sobre direito constitucional e súmulas do STJ sobre direito infraconstitucional federal. Você não deve ter ouvido direito. Aqui não são apenas as súmulas vinculantes do STF, chamadas claramente de súmulas vinculantes, que são apenas 63 no dia de gravação desse vídeo. Eu estou te dizendo que o entendimento majoritário defende com o inciso 4 que diz as súmulas comuns
do STF e do STJ se tornaram vinculantes após o CPC, ou seja, após 2015, após o inciso 4 do 927. Eu aposto que você nunca tinha ouvido falar, até esse meu vídeo, que o STJ poderia ter súmula vinculante, não é mesmo? E é exatamente isso. Aquela lista enorme de súmulas comuns do STF, 736 súmulas, e do STJ, 676 súmulas, se tornaram total ou parcialmente vinculantes para a corrente majoritária. Isso porque existe uma divergência ali dentro dessa corrente majoritária. Uma corrente entende que todas as súmulas, desde a primeira do STF e do STJ até a última, se tornaram vinculantes. Então, o CPC entra em vigor em 2016, porque o código é de 15, mas vigora em 16, e ele retroage seus efeitos, tornando todas as súmulas a ele anteriores vinculantes. Mas a outra corrente, que me parece a majoritária dentro da majoritária, defende que apenas as súmulas do STF e do STJ, editadas após 18 de março de 2016, ou seja, entrada em vigor do CPC, elas nascem dali para frente vinculantes. Ou seja, você tem que pegar aquele catálogo de súmulas e ver a data da edição da súmula. Súmulas posteriores a 18 de março de 2016 já nasceriam vinculantes. E indo agora ao último inciso desse vídeo, o inciso 5 do 927, as decisões de plenário ou órgão especial dos tribunais. Ou seja, quando as decisões não foram de simples câmaras ou turmas, mas sim quando forem os órgãos de cúpula dos tribunais, os órgãos máximos, o topo da pirâmide, tribunal pleno, corte especial, órgãos especiais. Essas são as decisões vinculantes. E aqui, novamente, existe uma divergência dentro da corrente majoritária. O entendimento que aqui é claramente minoritário entende que a vinculação seria horizontal, ou seja, apenas dentro do próprio tribunal que tem aquele órgão de cúpula, não se irradiando para baixo, ou seja, não sendo vertical. Então, curiosamente, para essa corrente, uma decisão da Corte Especial do STJ vincularia apenas o STJ, no sentido horizontal, os ministros do próprio STJ, mas não desembargadores de TJ ou TRF, e nem os julgadores abaixo, os juízes de primeira instância. Já o entendimento majoritário, que me parece o mais coerente, entende que a vinculação lá do inciso 5 é tanto horizontal quanto vertical, ou seja, tanto para dentro do tribunal que proferiu a decisão, por aquele órgão de cúpula, e também para todos os órgãos inferiores vinculados ao tribunal de outros tribunais e outras instâncias, ou seja, uma decisão da Corte Especial do STJ vincularia o próprio STJ na horizontal e também na vertical os TJs e TRFs e todos os juízos de primeira instância. Minhas amigas e meus amigos, espero que vocês tenham amado esse vídeo, porque eu me esforcei muito para conseguir ser didático, claro e objetivo em um tema muito complexo. Então foi realmente um desafio simplificar e desmistificar esse tema que às vezes é mal trabalhado e gera muita dúvida nos estudantes e nos operadores do direito. Se você acha que eu consegui concluir essa minha missão com sucesso, eu peço a sua ajuda para curtir esse vídeo, copiar o link e enviar o vídeo para toda a sua lista de contatos. Se inscrever no canal, ativar as notificações e ler a descrição aqui embaixo desse vídeo para conhecer as minhas redes sociais, grupos, comunidades, sites, aulas, cursos, mentorias e livros. Muito obrigado pela companhia. Nos vemos no próximo vídeo.